E dando sequência, pessoal, à nossa página 137, nós vamos aprender um pouco mais sobre a formulação das cores, né? Alguns elementos formais nas artes visuais, na cor, na linha, na forma e nos pontos, né? A gente vai entender como que funciona, então, todos os outros elementos para a formação de uma obra de arte. A cor e seus significados. A gente vai ter que as cores estão presentes em tudo que nos cerca, né? Nas nossas roupas, no nosso dia a dia, na escola, nas ruas. Então a gente vai ter a cor em todos os lugares. E nós só conseguimos enxergá-la por conta da presença da luz, né? Automaticamente, sem a luz, a gente não consegue enxergar. Então, os dois grupos que vão ter esse estudo da origem da cor vai ser a cor obtida por meio da luz, que é estudada pela física, e a cor obtida pelo pigmento, que seria a estudada pela química, que vai trabalhar com as misturas. A física vai trabalhar com o elemento da luz, que seria, no caso, eu ter um tecido, eu ter um objeto colorido, né, de uma certa forma, e aí no caso eu preciso da luz para refletir e que eu possa enxergar a cor desse objeto. Já na química vai falar que eu preciso da mistura de tintas de determinadas cores para obter uma nova, né? E todas essas cores vão surgir da onde, pessoal? Todas as cores vão ser criadas a partir das chamadas cores puras, que nesse caso são as cores primárias. Eu vou ter aqui o azul, nesse caso o azul indigo, mas no caso da gente acredito que um azul mais claro, né? O amarelo e o vermelho, que são cores que a gente encontra facilmente na natureza, são cores puras. Quando fala cor pura, ou seja, ela não veio a partir de nenhuma mistura, ela já existe, nós encontramos facilmente na natureza. As cores secundárias, como o próprio nome diz, secundária, ela vem através da mistura das cores primárias. Então a gente vai ter ali, né, o laranja, o roxo e o verde, que são cores que surgem, né, já são cores puras que já estão na natureza, e surgem através das misturas, no caso das secundárias, né? Então as primárias são cores puras, que a gente encontra diretamente na natureza, e as secundárias são a mistura das cores primárias. De que forma? O azul com o amarelo, nós vamos encontrar o verde, o amarelo com o vermelho vai resultar no laranja, e o azul com o vermelho vai resultar no roxo, ok? Então, a mistura das cores primárias, nós vamos obter as cores secundárias, tá certo? No texto fala das cores terciárias, que nós não vamos nos aprofundar nesse momento, mas, para que fique claro, né, para a gente saber do que se trata, é a mistura das cores primárias com as secundárias, ok? Diante disso, como eu falei para vocês, aqui nós conseguimos entender como que as cores surgem e, através das misturas, que novas cores são obtidas. Então, no caso, aqui são cores que a gente pode falar que é estudado pela química, que são justamente a mistura dessas cores originais, dessas cores puras, né? Como a gente está aqui, tá certo? E aqui a gente vai entender as cores quentes e frias, que as cores vão ter sentimentos e emoções, vão nos transmitir. A cor tem sentimento, é bacana, né? No caso assim, ela vai nos transmitir a ideia de sentimento e de emoção. De que forma? As cores quentes vão se utilizar do amarelo, o laranja e o vermelho, né? Aqui não aparece, mas são tons, que no caso é uma mistura, então nós temos o amarelo, o laranja e o vermelho. Ele vai nos trazer a sensação de calor, a gente pode pensar, uma sensação de fome, por que não? Se pensarmos no caso do McDonald's, por exemplo, ele é um restaurante, né, que usa-se, assim como todos os restaurantes, vocês podem observar que a maioria dos restaurantes vão utilizar também esse mesmo método para nos aguçar, para nos trazer a vontade de comer, né? Por conta de que o vermelho e o laranja e o amarelo nos traz uma sensação de espontaneidade, da gente estar bem, né? Uma sensação de bem-estar. Então, por isso, dá essa ideia de fome, de calor, ok? Já as cores frias são cores um pouco mais neutras
do que essas três, que seria o azul, o roxo e o verde. Ele nos trará, né? Novamente, nos transmite sentimento e emoções, só que de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila. Então aqui eu consigo, ao invés do calor, a sensação de frio. Ao invés de fome, vamos colocar que a gente vai ter o sentimento de calma e tranquilidade. Certo? Tranquilidade. Então são cores mais neutras, que me traz essa sensação mais calma, mais tranquila. Lógico, dependendo da forma que é usada no desenho. Mas em geral, né, são essas três cores que são usadas, e da forma que você utiliza, onde você pinta, né? É que ela vai trazer essa sensação, esses sentimentos e essas emoções para vocês, ok? Tudo bem até aqui? Qualquer coisa, manda aí uma perguntinha que eu vou respondendo, tá certo? Com isso, nós vamos obter, com esse conjunto de cores, as cores primárias, secundárias, quentes e frias, nós vamos obter as cores complementares, que são duas cores encontradas no círculo cromático. Este é o círculo cromático, tá? Fala círculo cromático por quê? Porque ele tem todas as cores aqui de cima, juntas em um único desenho, né? De uma forma mais fácil, mais simplificada. Aí vai falar o quê? Que no círculo cromático geralmente é uma cor primária e uma secundária, ou até duas terciárias, né? Mas, para simplificar, elas estão em lados opostos. Simples e objetivo. Por exemplo, o azul e o laranja. Eu poderia ter usado o vermelho e o amarelo, o roxo e o verde, né? O verde claro, ou o roxo e amarelo, por que não? Entende? Então, são simplesmente cores que estão opostas no círculo cromático, ok? Aqui tem um exemplinho que a apostila está nos mostrando, que é o azul e o amarelo, ou desculpe, o laranja. Que no caso é para que a gente possa entender que eu não preciso me utilizar só dessas cores, né? Somente das cores primárias, secundárias como estão, mas sim entender que com a mistura delas eu consigo transmitir ao meu espectador da obra, né, esse sentimento e essas emoções. Então a gente começa a entender como que os quadros, quando a gente olha, nos causa aquele sentimento mais de tranquilidade ou mais de inquietude, né? A gente fica inquieto quando vê um determinado quadro. Então é justamente pela mistura de cores. Continuando, na página 138, nós vamos ter, além das cores quentes e frias, vão existir também as cores neutras. Por quê? Se você misturar no círculo cromático, pegar um papel, desenhar o círculo cromático, ele vai ficar branco. Porque a mistura solta, né, a mistura aleatória de cores, de todas as cores. Então, no caso, o círculo vai ficar branco, porque ele está no papel. As cores não vão se misturar verdadeiramente. Elas vão se misturar no nosso cérebro. Quando você vai girar, eu vou mandar um videozinho para vocês verem isso acontecendo, né? Esse momento em que você gira o círculo cromático de papel e ele fica branco, porque eu tenho as cores fixas no papel e quem vai misturar é o meu cérebro e não a tinta de verdade. Então eu obtenho o branco. Para obter o preto, aí eu já pego todas as cores com guache de verdade, misturo mesmo, faço ali uma misturinha e eu vou ter o preto. Então, por isso que as cores neutras são o branco, o preto e o cinza. São cores que não são formadas exatamente, elas nascem a partir da mistura de todas as cores, ok? As escalas de tonalidade vão ser divididas em monocromia e policromia, para que eu possa utilizar todas as cores, né? Então, ó, o uso das tonalidades. Aqui no caso, a monocromia. Como o próprio nome diz, mono significa uma cromia. Cromia significa cor. Então, uma cor. E suas variações, né? Então, por exemplo, se eu colocar, eu tenho aqui o azul, se eu for adicionando isso, pegar um pouquinho de guache e adicionando, vocês podem testar se quiser, só para ver como é que funciona, né? Que é bem interessante. Você vai ter o azul escuro, você vai adicionando o branco, ele vai ficando mais claro, até chegar ao ponto de ficar quase branco. Não vai voltar para o branco por conta do azul ser uma cor pura, né? Ser uma cor que tem bastante força, então não vai voltar exatamente a ser branco, mas nós vamos ter um azul bem clarinho, como vocês podem ver na apostila.
Já na policromia, da mesma forma, poli significa várias cores, ok? Várias cores. E aí, no caso, essa variação de todos os tons e de todas as tonalidades juntas em harmonia. Por isso que a gente consegue aqui as nossas cores complementares, que são cores que se complementam em harmonia, para deixar o nosso desenho mais bonito, mais harmônico, ok?